Fala galera, beleza? E aí, tá firme na leitura? O texto separado para a nossa leitura de hoje é o de Marcos, dos capítulos 12 e o capítulo 13. Mas para nossa conversa aqui, eu quero enfocar especificamente no capítulo 12. Jesus começa contando a parábola dos lavradores. E ele diz a seguinte história. Um homem plantou uma vinha, construiu um tanque para que as uvas fossem prensadas, ele construiu uma cerca, ele construiu uma torre e ele colocou lavradores, ele arrendou aquela terra para alguns lavradores. Se você não sabe o que significa arrendar, resumidamente, ele coloca os trabalhadores para cuidarem da sua plantação, eles vão cuidar do manuseio, fazer todo o processo, mas no momento da colheita, ele, como dono da terra, tem direito a pegar parte dos lucros, parte da produção. E aquele homem, então, coloca lavradores para cuidarem da sua vinha. No tempo da colheita, ele envia um servo para que vá coletar aquilo que era dele de direito. Mas aqueles lavradores batem, espancam aquele servo e matam. Ele envia um segundo servo. Acontece o mesmo com ele, também é espancado, também é agredido. Ele envia um terceiro, envia um quarto, envia outros servos, envia todos os seus servos. E ou eles são espancados, ou pior, ou são mortos. Até que só resta a ele uma única opção: enviar o seu filho. E ele pensa, o meu filho eles vão respeitar. Mas quando o filho chega na vinha para coletar aquilo que lhe era de direito, aqueles homens fazem o mesmo com ele. Batem, espancam e acabam o matando. E Jesus então pergunta, o que é que esse homem, o que é que esse pai vai fazer com esses lavradores? Ele virá, matará aqueles homens e colocará outros trabalhadores, outros lavradores para cuidar da vinha. E Jesus então continua dizendo, aquele a que todos rejeitaram, a pedra a que todos os construtores rejeitaram, acabou se tornando a pedra angular, fazendo uma referência a si mesmo. Os fariseus, os mestres da lei que estavam presentes ali, percebem que Jesus faz uma referência clara a eles, manda um recado para eles. O texto diz então que eles ficaram enfurecidos e queriam matar Jesus, só não fizeram porque a multidão era grande e eles ficaram com medo da reação das pessoas. Nessa parábola, Jesus faz uma menção clara a si mesmo. O homem, o dono da vinha, é Deus. E esse homem, ele cria tudo, assim como Deus criou todo o nosso universo, criou tudo que nós temos. E ele coloca o homem que nos coloca para cuidarmos dessa criação. Com essa parábola, Jesus está dizendo, Deus enviou tantos profetas para ensinarem, para advertirem vocês, mas vocês rejeitaram a todos. Por isso eu estou aqui. Só que vocês, mais uma vez, me rejeitam. Mas fica aqui o alerta. O pai virá e aqueles que rejeitarem o filho, esses sofrerão a morte eterna. Jesus manda o recado para os fariseus, para os mestres da lei, que se achavam maiores do que Deus, maiores do que ele. Vocês não têm sido servos fiéis, têm se recusado a obedecer às ordens de Deus. Por isso serão retirados da lavoura. Deus, o Pai, o dono da vinha, não vai mais tolerar esse comportamento de vocês. E no verso 38, ainda do capítulo 12, Jesus continua fazendo um alerta nesse sentido, e ele diz o seguinte, cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças, de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Jesus nos deixa aqui um alerta. Cuidado com os falsos mestres. Cuidado com os maus lavradores. Se dizem servos de Deus, mas na verdade se rebelaram contra ele. Se recusam a ouvir a direção de Deus. Se recusam a servir ao Senhor com justiça. E eles estão mais preocupados em receber atenção, em receber as glórias e serem notados e terem os lugares mais especiais. E já não querem ser pastores, mas bispos, apóstolos, arcanjos. Querem ser grandes, muitas vezes maiores do que Deus. Mas o alerta de Jesus é cuidado, porque tudo que eles querem é glória. Mas para esses, a justiça de Deus será ainda mais severa. Fique atento, não se deixe enganar pelos falsos mestres. E que nós não nos deixemos envolver por esse tipo de pensamento, mas que sejamos servos fiéis, humildes, submissos a Jesus. E que a vontade de Deus, a direção do Pai, esteja sempre acima das nossas vontades próprias, do nosso orgulho, dos nossos desejos.
para que possamos servir a Deus com fidelidade. Tá curtindo nosso canal, acompanhando os nossos vídeos? Então, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, compartilhe nas suas redes sociais. Vamos tornar o nosso programa mais conhecido, compartilhe com seus amigos, mas acima de tudo, vamos motivar as pessoas para que leiam a palavra de Deus. E aí, já leu a Bíblia hoje?